Bom dia, povo de Deus. Dia 11 de dezembro, me chamo João Angolano e trago uma palavra que está em Gênesis, capítulo 3, vou ler do verso 1 ao 10, que diz assim: A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez, ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore, se o fizerem, morrerão. É claro que vocês não morrerão, a serpente respondeu à mulher. Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão e, como Deus, conhecerão o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim tomou do fruto e o comeu. Depois deu ao marido que estava com ela e ele também comeu. Naquele momento, seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isso costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrirem. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam deles entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois eu estava nu. Amém, irmãos? Vou começar com uma história. Os passarinhos voarão amanhã, dizia a esposa de Ítalo, a Rafaela, feliz com o progresso que os pardais faziam num cesto pendurado em sua varanda. Ela os observava todo dia, tirando fotos enquanto a mãe trazia comida para o ninho. Rafaela levantou-se cedo no dia seguinte para vê-los. Afastou um pouco a folhagem que cobria o ninho, mas em vez de ver os filhotes de pássaros, viu os olhos de uma serpente que escalou a parede, deslizou para dentro do ninho e devorou todos eles. Ela estava com o coração partido, com raiva, e Ítalo fora da cidade. Daí chamou sua amiga Aline para retirarem juntas a cobra, mas o dano já estava feito. As escrituras falam de outra serpente que causou destruição em seu caminho. A serpente no jardim do Éden enganou Eva sobre o fruto que Deus a advertira para não comer. É claro que vocês não morrerão, mentiu a serpente. Deus sabe que no momento que comerem do fruto, seus olhos se abrirão, como Deus conhecerão o bem e o mal. O pecado e a morte entraram no mundo como resultado da desobediência de Adão e Eva a Deus. E o engano causado pela antiga serpente, que é o diabo, continua em Apocalipse 22. Mas Jesus veio para destruir as obras do diabo, 1 João 3,8. E por meio dele fomos restaurados para termos relacionamento com Deus. Um dia ele fará nova todas as coisas, Apocalipse 21:5. E qual é a verdade de hoje, meus amados irmãos? Cuidado o que você escuta. Amados, nós abandonamos o hábito de leitura da Bíblia centenas e centenas de vezes, e todas são mortalmente sérias. Tendo o céu ou o inferno adiante, a alegria e miséria na balança e os obstáculos diante e dentro de nós, devemos tomar cuidado com a maneira sobre como ouvimos a palavra de Deus. Toda escritura é divinamente inspirada, segundo Timóteo 3:16-17. Toda a palavra veio da infinita sabedoria e imaginação de Deus. Cada frase, parágrafo e livro concedido pelo autor da vida, o Alfa e o Ômega, o Senhor dos céus e da terra, tudo na Bíblia passou pelas suas mãos antes de chegar a nós. Precisamos ser humildes e vencer a maior ameaça, o nosso orgulho. Qual será a nossa postura diante de Deus quando abrirmos sua palavra? Dentre várias, quero destacar duas características: humildade e submissão. Primeiro vem a humildade. O orgulho é a pior coisa que envenena nossos corações. A ocupação não é a maior ameaça para a leitura diária da Bíblia, mas a autoconfiança. Ninguém fica muitos dias sem comer porque nosso corpo nos avisa que precisamos de comida, não é verdade? O que nosso coração diz quando deixamos de comer o alimento mais importante de todos por alguns dias ou às vezes semanas. Uma maneira poderosa de potencializar seu tempo a sós com a palavra de Deus
é confrontar e aniquilar o orgulho remanescente. Oramos como o rei Davi: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Oramos assim? Salmo 139, 23, 24. A palavra de Deus ama crescer em um coração rico em humildade. Nosso Senhor diz: mas eis para quem olharei, para o pobre abatido de espírito, que treme diante da minha palavra. Isaías 66, 2. O homem que se deleita na lei do Senhor sabe que não merece essas palavras, não merece tê-las, entendê-las e deleitar-se nelas. Ele sabe que ter, entender, desfrutar e até mesmo obedecer são presentes da graça. Ele ora: desvenda meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Salmo 119, 18. A humildade nos conduz a uma submissão alegre à autoridade de Deus. Se a Bíblia verdadeiramente é a palavra de um Deus soberano, santo e justo, a maneira como ouvimos pode gerar frutos incríveis e maravilhosos. Estas não são dicas para se viver melhor, ser mais produtivo ou ter mais sucesso na vida, nem mesmo sugestões para melhorar sua saúde espiritual. Estas palavras são promessas maravilhosas e ordenanças de um Deus que irá julgar o pecado. Essas palavras têm autoridade, algo menos popular hoje em dia, pelo menos na sociedade atual. E essas palavras de autoridade de Deus requerem que tenhamos uma postura ainda menos popular: a submissão. Não queremos que ninguém tenha autoridade total e desqualificada sobre nós. Queremos nos comprometer, mas com o pé do lado de fora, para o caso de alguém, até mesmo Deus, nos pedir para fazer algo que não queiramos fazer. A Bíblia, no entanto, não dá margem para ficarmos no meio. Desfrutar do conforto enquanto semeamos pecado, receber perdão e esquecer da santidade, receber alegria sem sofrimento e sacrifício? Não. Ignorar, negligenciar, minimizar ou evitar a palavra de Deus é o mesmo que ignorar, negligenciar, minimizar ou evitar o próprio Deus. Deuteronômio 18, 19. O que é uma ofensa maior do que roubar, adulterar ou matar. Desconsiderar o que Deus diz é de fato o pecado que ultimamente tem tornado todos os outros ainda piores. Submeter-se à Bíblia com alegria é, na verdade, submeter-se ao próprio Deus alegremente. Amém, irmãos? Aquele velho pedido: se inscreve no meu canal, se inscreve lá, comenta, compartilha. Mais importante é compartilhar. Quem sabe alcançamos outra vida. Amém? Graça e paz.